A tecnologia produziu de 20 anos para cá, e vem aprimorando isto aceleradamente, instrumentos como esses que alguns de vocês estão manipulando agora, que permitem gravar, filmar, editar, produzir, quer dizer, incorporar recursos sonoros e visuais, escrever, redigir, tudo isso simultaneamente numa pequena tela portátil. E aí o grande pulo do gato, fosse só isso, você ia mostrar para tua mãe em casa, para tua mulher, para tua namorada, para teu namorado. Mas não é só isso. Você aperta um outro botão e põe essa merda na rede global de comunicação. De tal forma que alguns vídeos caseiros, algumas notícias domésticas, dependendo da pegada, viram assuntos de 2 bilhões, 3 bilhões de acessos, coisa que mídia cotidiana, jornalística nenhuma, jamais logrou alcançar, exceto em momentos muito especiais da história. O que significa? Aquela capacidade que era o monopólio real do jornalista, que não era o de testemunhar, mas sim de difundir, essa capacidade de não ter o fato como seu, mas ter o monopólio sobre o fato, porque você o difunde, você o divulga, morreu. Hoje tem 7 bilhões de caras que detêm esse privilégio, homens e mulheres, e jovens principalmente, que detêm esse privilégio, que deu mística à nossa profissão. Isso nos coloca diante de uma constatação e de um desafio. A constatação é que nós não somos tudo aquilo que dissemos que éramos. À luz das novas tecnologias, nós somos muito menos. O que era antes uma profissão que detinha um charme, um mistério, uma função histórica, quase que heróica, etc. e tal, reduz-se hoje a uma função, e eu digo reduz porque isso é um fato físico mesmo, a uma função que tem que incorporar a esse processo determinadas qualidades antes não exigidas para que essa função sobrevivesse. Ou seja, se eu não sou a testemunha do fato, quem é você? Você tem a capacidade de difundir, como eu tenho, e antes você não tinha. Por que eu continuo sendo importante para você? Não preciso, eu posso ser riscado desse processo. Você se comunica com o público que antes só era acessado por mim, graças à minha capacidade de difusão de massa. Então, primeiro, o desafio é, o que eu posso agregar a este novo status que continue me fazendo útil a este conjunto da testemunha e do público final. A segunda questão decorrente dessa realidade é: nós temos, como profissionais, que vamos formar as redações, ou que já formamos as redações, e trazer esta testemunha para o nosso processo real de produção, de reflexão e de apresentação dos fatos. É absolutamente irreal imaginar que, sendo ele o protagonista verdadeiro, original e agora independente de mim, que eu possa mantê-lo num segundo plano, como sempre o mantive, por deter aquelas prerrogativas que agora não me são mais exclusivas. O grande desafio que está colocado diante do jornalismo contemporâneo e cada vez mais do amanhã será o seguinte: o cidadão final, ou inicial, como queiram, a testemunha real dos fatos, não pode ser mero fornecedor periférico do que me é essencial. Ele terá que ser uma figura incorporada ao meu processo de produção, de reflexão, de elaboração, de finalização do relato jornalístico daquele fato. Isso já está acontecendo em algumas rádios, de forma mais acentuada, com a incorporação do ouvinte ao processo narrativo final, com a incorporação do ouvinte ao processo de definição do que aconteceu, independentemente das contestações que esse relato possa sofrer. A Rádio Band News FM tem logrado grandes resultados de audiência, porque eu acho que deu essa cambalhota já tem alguns anos e
está persistindo nela com grande resultado. A versão da testemunha ocular da história se sobrepõe à versão oficial. Se o ouvinte diz que o policial deu uma porrada na grávida, eu não quero saber qual foi a versão da PM em relação àquele episódio. Vale a versão, quer dizer, a inversão da fé pública, do conceito de fé pública, que sempre foi concedido pelas sociedades e pelos jornalistas, muito, às autoridades, ao release, a versão oficial. Essa merda está melando. Porque se esse cara aqui não tiver em você um elemento que endosse a versão dele, que aceite a versão dele e que o coloque como protagonista no processo de elaboração e difusão dessa versão, ele simplesmente vai te ignorar, e com o celular dele ele vai fazer o que você faz, e se bobear faz melhor. Então, o grande desafio é como o jornalismo formal, o que o jornalismo formal agregará para que esta testemunha, que é fundamental para o processo da notícia, te entenda como útil, como aliado, como parceiro, como o que queira, e como você vai dar a ele, abrindo mão do seu protagonismo, parcelas de protagonismo numa tarefa que sempre coube a você com exclusividade. E esse processo, para mim, é irreversível e é saudável. É muito bom que assim seja. É muito bom que assim seja. Eu só queria colocar essa minhoca na cabeça de vocês, especialmente no ambiente escolar, acadêmico, porque acho que a gente precisa discutir mais o nosso peso real como profissionais dentro desse contexto que a tecnologia está produzindo, dentro dessa possibilidade que ela está abrindo para tantas pessoas que não são do nosso meio, né, formalmente, não passaram por faculdades, não se formaram, não são as testemunhas oculares da história como imaginávamos nós mesmos. Como é que nós vamos fazer para que esta grande população de jornalistas, ou de pessoas que têm o fato na mão, o que nós somos como jornalistas sem os fatos? Nada, né? Ou quase nada. Pois bem, esses fatos não nos pertencem mais. Estão ao alcance de 7 bilhões de pessoas todos os dias, 24 horas por dia. Eu queria botar essa minhoca aqui rapidamente, só para a gente ter sei lá quando, um elemento de reflexão. Pronto, agora estou à disposição. Vamos abrir esse negócio aqui. Vamos abrir, alguém tem uma pergunta? Pessoal que... A respeito do novo jornalismo, como a gente viu que ele tem saído dessa forma formal, né, de bancada e o jornalismo só colocando a própria opinião, também tem surgido muita opinião dos próprios jornalistas, tanto que o senhor fala durante o Jornal da Band, muitas vezes opinião do público do jornal, e nas redes sociais, com a inclusão das redes sociais, as pessoas têm dado opinião. Como o jornalista consegue mediar esse ponto de que é muita opinião polarizada e você tem que dar a notícia ao mesmo tempo? Bom, são duas coisas distintas. A notícia terá a sua vida independente das opiniões e é saudável que assim seja, né? O conceito clássico de notícia é a narrativa do fato, equidistante, né? Descritiva, né? Contextualizante e tal. A opinião corre em outra raia, né? O que está acontecendo muito é que nas redes sociais a narrativa do fato já nasceu impregnada de opinião, impregnada de pontos de vista do narrador. O que está acontecendo é apenas a exacerbação dessa característica nata desse meio de comunicação. As pessoas, como estão muito polarizadas, muito motivadas pela discussão política neste momento aqui no Brasil, estão nas redes sociais opinando muito e praticamente só opinando e de maneira muito visceral, né? Hoje eu estava nos 10, como é que chama isso do Twitter, quando está entre os 10? Tem topic. Eu estava lá no Trending Topic, que falaram lá para mim. Eu disse, como é que é esse negócio? Não, os 10 coisas mais faladas do Twitter, você está lá em 6º lugar. Eu achei que era um negócio do caralho, fui lá olhar, só tem porrada. Puta, malandro, vagabundo, escroto, pô, mas me tira disso aqui. 50º lugar aí, só porrada. Claro que tinha lá os elogios e tal, mas
polarização, um negócio novo. Assim tem sido nos meus e-mails, que recebo, são muitos, e eu leio com atenção. Nos SMS, eu dou o meu celular no ar, para as pessoas ligarem e mandarem SMS. Eu, de fato, acompanho isso para desespero da minha mulher diuturnamente. E a polarização é muito grande. A partir do momento que as pessoas passaram a ter elas próprias a sua rede de comunicação, quantas pessoas são necessárias para operar uma rede global de comunicação hoje? Uma pessoa. Olha que loucura. Se você pegar uma emissora de TV, dos primórdios da TV, redações de até hoje, se você for na Band, você vai ver uma redação dos velhos modos, se você for na Globo. Pô, estúdios gigantescos, luz, maquiagem, terra, olha aí, ajeita isso, ajeita aquilo, contra-regra, TP, câmera, o diabo, de técnico de som. Então vai fazer o quê? O que você faz com o celular? Em última análise é isso. Porque o tal padrão de qualidade que se imaginava imprescindível para esse meio não é real. Hoje não há telejornal no mundo que abra mão de uma boa imagem, mesmo que ela tenha péssima qualidade, ela é boa porque é boa jornalisticamente falando, desde que ela revele um flagrante. Toda hora tem coisa, claro, né? 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, toda hora a China ia produzir uma bosta qualquer de serviço para nossa grátis. Então, toda hora tem um vídeo da China feito na rua, lá, nos telejornais do mundo. Um motociclista que passou por cima de um caminhão e não morreu, o outro que explodiu não sei o quê. A gente fala da China porque a quantidade, à medida que eles forem também acessando esses meios de difusão, você imagina 1 bilhão e 300 milhões de pessoas com emissoras de TV portáteis, o que vai produzir de notícia aquilo lá. Então, hoje ninguém abre mão de uma imagem tosca, confusa, em PB, num telejornal em horário nobre. Ninguém abre mão desde que o conteúdo seja revelador. O que é isso, senão o reconhecimento de que aquele protagonista está no jogo? Imagina, o padrão Globo de qualidade enfia onde? Enfiaram há muito tempo, não tem esse papo, acabou essa conversa. Cada vez mais será difícil. Então eu estava te dizendo da polarização das opiniões, é porque cada pessoa passou a ser editora e difusora das análises que lhe aproverem. Não há por que conciliar todo mundo lá. Ambientes de redação tendem a contrapor opiniões e tal, e vão meio que equilibrando um pouco. Ainda assim, você tem os colunistas. E aí você tem colunistas, à luz da questão de hoje do impeachment, tá? Vamos imaginar que você tem o impeachment como questão central e você tem os extremos. Vamos dizer que um é abóbora, outro é abacaxi. Então você tem cara que é extremo abóbora, tem um cara que é extremo abacaxi. Isso nas colunas. O noticiário, muita gente, dependendo do lado, enxerga como tendencioso para aquele ou para aquele outro lado ou para o outro. Mas eu prefiro achar que, diante das circunstâncias, o noticiário geral, aos trancos e barrancos, está conseguindo manter a sua leitura mais ou menos equilibrada dos fatos. Ah, não, mas eles dão mais destaque para as crises do governo. Claro, o governo está caindo, está dissolvendo, você vai dar menos destaque como se esse é o fato central, jornalisticamente falando. Mas a polarização que ocorre nas redes sociais, nas colunas e tudo mais, eu acho que ela é absolutamente natural. No caso do Brasil, não torceria para que ela fosse tão exacerbada, mas ela é positiva, ela vai deixar uma herança interessante de curiosidade da sociedade em torno da política, coisa que a sociedade brasileira sempre cultivou em baixíssimas medidas. É importante, é saudável que de alguma forma as pessoas percebam que a política é vital para nossas vidas. Talvez não essa política vagabunda que a gente tem. A gente descubra que os políticos são insubstituíveis. Talvez não esses vagabundos que nós temos aqui, mas os políticos como formulação. E que os partidos também são indispensáveis para organizá-los, agrupá-los por tendências, por programas. Não esses partidos mafiosos que nós temos, mas os partidos. Então, desta discussão meio enlouquecedora, meio neurótica, histérica, né, que está aí, eu acho que fica um bom resíduo, um bom adubo para um avanço nessa discussão. Eu tenho me posicionado
nessa coisa toda, insistindo em algo que eu já fazia muito antes do impeachment ser notícia, que é fazer um jornal, um telejornal, mais pontuado por algumas opiniões, às vezes até absolutamente desnecessárias ou caricatas. Por exemplo, toda vez que o editor executivo bota uma matéria sobre a família real britânica, geralmente aquela gostosa, lá, como é que chama ela? Não é a rainha, né? Kate Middleton, aquele marido dela bonito pra chuchu, ainda por cima vai ser rei, com a própria história do príncipe encantado, da Cinderela e tudo mais, com aqueles bebês, tudo, eles têm HIV, tudo, tinha HIV, como que chama H1N1. Imagina se eu mando uma papucada dessa hora. Eu troquei as siglas, desculpem. É maravilhoso. Eu sempre que tem uma matéria sobre a família real britânica no jornal da Band, eu sempre comento, depois que volta para mim, o que seria de nós se não existisse a família real britânica? Porque tem uma utilidade atroz, né? Não tem nenhuma importância. E todo telejornal tem. O Papa me esbarra um pouco nessa medida também, né? Toda hora tem uma matéria do Papa, o Papa disse, o Papa falou, o Papa isso, o Papa aquilo. Tirando aquelas roupas que eu acho muito curiosas, tal, todo aquele cenário. E daí que o Papa falou, deixou de falar, por que não o Buda, por que não sei lá quem, o outro cara da Umbanda, toda hora o Papa. E eu, qualquer hora, vou dizer o que seria de nós se não fosse a existência do Papa, porque eu acho que é mais ou menos parecido com a família real britânica. Assim como, em situações onde o comentário precisa ser mais grave, mais contundente, tal, eu falo. Mas eu não estou fazendo isso hoje porque é uma novidade decorrente do ambiente político mais aflorado, a pele e tal. Sempre fiz e agora continuo fazendo. Tenho procurado me manter numa posição de equidistância da abóbora e do abacaxi, porque entendo que toda essa discussão política é um falso dilema construído pela classe política para engambelar mais uma vez a sociedade brasileira. Para mim, o impeachment não é um dilema real, né? Dilma ou Temer não representam para mim um dilema real, como cidadão, como alguém que quer um país melhor. Para mim, eles são representantes máximos, momentâneos de quadrilhas partidárias em luta pela mesma coisa de sempre, qual seja o domínio do Estado brasileiro. Então, como eu não me posiciono aqui ou lá, apanho de lá e daqui, entendeu? Dá alegria. Pronto. Só uma questão aqui, que se alguém trouxer, Daniel, alguma matéria em vídeo mal feita, o Boechat falou que tanto faz a imagem, a gente zera. Isso aí. Mantém a qualidade. O que é zero? Zero. Né? Qualidade, a gente continua com qualidade na televisão. Aí eu vou dizer o seguinte, escolham o professor que vocês quiserem. Pessoal, microfone. Na verdade, eu tenho uma opinião assim, muito complicada sobre fazer jornalismo hoje em dia. Você diz, hoje em dia, por exemplo, em redes sociais, são veiculadas muitas notícias falsas. E você falou que você quer escutar mais a voz da população. Quer o quê? Perdão, essa É escutar a voz da população, como você disse no jornal. Escutar as pessoas comuns. Mas você não acha que isso pode abrir caminho para a gente veicular notícias falsas ou inverídicas? Como nós, jornalistas, atualmente temos que lidar com isso? Isso é muito complicado. Faz de conta que você, Ana Carolina, não é isso? Jornalista Ana Carolina, em que jornal você gostaria de trabalhar? Da Band? Você é a jornalista Ana Carolina, trabalha no Jornal da Band, muito mais da Alegria, e eu sou a Dilma Rousseff. Não hoje, ninguém dá bom dia para a coitada, mas digamos a Dilma Rousseff de 2016? 16 não é 2011, tá? 2011. Estamos falando no telefone, ok? Alô, minha filha, Ana Carolina e a Dilma. Queria te dar uma entrevista exclusiva. O que você faz? Demorou. Demorou? Então vem aqui no Palácio, minha filha, que eu vou te dar uma entrevista exclusiva. Vai no Palácio, faz uma entrevista, chega na redação, tirando onda,
Estou aqui com a entrevista da Dilma exclusiva para Ana Carolina. Aí a Dilma diz, vou terminar a transposição do Rio São Francisco. Vou construir 8 milhões de casas populares. Vou prender todo vagabundo que ocupar ministério do meu governo que fizer sacanagem com o dinheiro público. E mais umas outras coisas que ela vai te dizer. O que a Ana Carolina e qualquer jornalista, Linha, para você não achar que isso seria uma característica sua, qualquer jornalista vai fazer a manchete do dia seguinte, exclusivo, Dilma vai construir 8 milhões de casas populares. Passam-se os anos, passa-se o governo Dilma. Das 8 milhões de casas populares foram construídas 2 milhões e meio. Da transposição do Rio São Francisco, restou uma parte feita e o resto tudo abandonado, crescendo mato, porque aí as explicações são diversas, não vou entrar no mérito, eu estou pegando o que ela te deu como exclusivo que você botou na manchete. E da prisão de ministros corruptos, restou a realidade, estão todos soltos e tal, barari, barará, e vida de sério. Passaram-se esses anos todos, e a tua entrevista foi em 2011, em 2015, 14, antes da confusão do impeachment, porque hoje talvez se ela te ligasse e oferecesse a mesma ainda, tá, mas Dilma, não me enche o saco, hoje. Mas digamos que em 2014 ela te chamasse para outra entrevista, exclusiva. Ana, aqui é a Dilma, queria te dar uma entrevista exclusiva aqui no Alvorada, o que você fala? Vou te dizer, você vai dizer, demorou. Você não vai dizer porque é uma entrevista exclusiva da presidente da República, você vai querer. E você vai. Aí ela vai te contar outras coisas. E você no dia seguinte vai botar na manchete do jornal da Band, se eu lá não estiver, se eu estiver você não vai fazer, exclusivo, Dilma, blá 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 blá. E mais, vai chegar na redação tirando a mesma onda que tirou em 2011. Aí, exclusivo da Dilma. E mais, para não parecer que é um defeito seu ou do jornal da Band, todos os jornais repercutirão a primeira entrevista e a segunda entrevista, porque afinal só você teve e você tratou de assuntos relevantes com a presidente da República. Ora, o que fez a porra da presidente da República, e eu estou citando ela apenas porque é a figura maior, tá certo? Pode botar governador, prefeito, vereador, banqueiro, empreiteiro, dando entrevista. Mentem descaradamente, desabridamente, repetidamente, assombrosamente. E a gente vai para lá toda vez que eles chamam para dar entrevista exclusiva. Ou seja, para eles, nós jornalistas, como é que nós faremos para impedir que o cidadão comum nos conte uma mentira? A pergunta que eu te faço é, como é que você faz para impedir que a Dilma conte mentira para você? Por que você dá manchete para a Dilma e coloca o cidadão comum debaixo de uma saraivada de exigências que você não pôs para ela? Como assim, porra? E outra coisa, o cidadão comum está dentro de um ônibus, está dentro de um trem, está dentro do metrô. Se for uma cidadã comum, provavelmente estará sendo encoxada, correndo atrás de emprego, de criação de filho. A professora do filho deu uma nota baixa, o moleque é vagabundo, não quer nada com estudo, só quer saber de mexer em computador. A filha já está adolescente, está namorando um cara esquisito, com vários brincos, não sei aonde, só para usar a caricatura do Angeli. Nada contra os brincos, por favor, se tiver alguém aqui. Aí ela pega um telefone, no meio dessa loucura, cheio de conta para pagar e tal, diz, porra, eu vi uma coisa aqui que eu não quero ficar com ela, eu vou compartilhar essa coisa com um jornalista. Alô, seu jornalista? Acabei de ver uma sacanagem acontecendo aqui na estação do metrô, não sei assim, foi isso. Aí eu vou checar. Isso, a Dilma bota a manchete. A testemunha que está vivendo aquela realidade, eu vou checar. Vou ligar para a administração do metrô, que mente pra caralho. Então, como é que faz para lidar com o risco de que essa relação real, direta, franca, aberta e acolhedora com o público nos leve a cometer erros? Vejam que você comete de erros falando com as autoridades, com algo. Tem alguém que minta mais pior? O cara mais safado para mentir que esse algo é cínico, ele bota a Bíblia do braço, mente pra caralho. Todo dia tem jornalista na porta dele para fazer manchete com ele, todo dia ele está na manchete. Aí o cidadão,
O Heródoto Barbeiro, quando eu comentei que a relação da Band News FM era uma relação que pretendia reformar, virar de ponta cabeça essa relação com o público, ele disse a nós também na CBN. Eu digo, como? Ele ainda estava lá. Ele disse, como que vocês fazem? Por exemplo, nós temos uma cooperativa de táxis no Rio de Janeiro que tem 480 táxis e quando eles veem alguma coisa na rua, eles ligam para a gente e contam. Eu digo, você faz o quê? A gente checa. Deus, eu não checo porra nenhuma. Eu não checo porra nenhuma. E quer saber qual é a minha taxa de acerto? 98%. Estou chutando um número aqui, não sou manteiga. Se não for 98, é 95%. Agora, qual é a tua taxa de acerto dando ouvidos à autoridade? Alguém pode dizer aqui que é 98% eles falam verdade 98% das vezes, ou 95%? Então por que a gente dá autoridade e não dá ao cidadão, se a taxa é melhor? Por que um cidadão, na situação que eu descrevi agora há pouco, dentro do metrô, vai pegar um telefone para ligar para o jornalista, para sacanear o jornalista? Agora eu estou aqui fudido, sem emprego, meu filho me enchendo o saco, meu marido querendo me largar, minha mulher me traindo. Desculpe, meu marido me trai, minha mulher quer me largar, tanto faz, eu tenho medo de falar frase que pegue mal agora nesse negócio de politicamente correto, pelo todo. Eu sei, no meio dessa loucura, devendo, prestação vencida, ordem de despejo, o que eu vou fazer da minha vida? Vou ligar para um jornalista e dar uma mentira para ele, vou sacanear o jornalista. Então, partindo um pouco do conjunto dessas maluquices todas que eu acabei de dizer para vocês, eu confio cegamente no relato do cidadão. Poxa, você acha que isso no rádio é mais tranquilo? Porque quando eu ouço... No rádio, não, né? início, não. Você acha que no rádio isso é mais tranquilo? Quando eu ouço a voz do cidadão no rádio, sempre me passa credibilidade. Eu falei, esse cara não está mentindo. Seja na sua rádio, seja na Band AM, seja na CBN, quando o cara entra, me parece que ele está querendo realmente prestar um serviço. Em grande parte, a prestação de serviço, né, do trânsito, essa coisa toda, tem incêndio aqui. Eu mudaria um pouco essa leitura, mas enfim. Porque teve uma vez, por exemplo, uma vez você comentou que você fez um comentário no jornal, né? E o líder foi lá, porra, Boechat, mas você não pode falar isso aqui, você falou isso no rádio, na Band News. Você no rádio tem uma liberdade maior de ação. Não, só para não cometer uma injustiça com o Mitre, nem com a Band, que é um lugar. Eu sempre trabalhei, sempre dei sorte de trabalhar com muita liberdade. Mesmo no Globo, tem toda essa coisa da família Marinho, que era lá, eu tinha coluna lá, tive coluna lá por 30 anos, tinha problemas, tá certo? Como tem problema aqui, você dando aula, de vez em quando acontecem situações que produzem pressões, tá certo? As redações são ambientes dialéticos. Todo mundo discute tudo. A Ana Carolina, não é esse o nome? A Ana Carolina chegou hoje na redação da Band. Está rolando uma discussão sobre o encaminhamento de uma matéria e tal, que ela fez. Ela é voz ativa nessa discussão. Quem está participando dessa discussão? O diretor-geral, o editor executivo, o âncora, que está lá, a voz da Ana Carolina. São ambientes dialéticos. Nada se resulta permanentemente de consensos. Então, muitas vezes, e é isso que eu quero situar de maneira clara, eu vou lá, sento uma porrada em alguma coisa, ou elogio alguma coisa, e o Mitre vem dizer, não, Boechat, essa posição está equivocada, mas ele não está dizendo não fale, ele está dizendo o seguinte, eu falaria diferente, eu penso diferente, outros dizem isso, outros concordam e tal. Isso é cotidiano, não há nenhum viés ali de cerceamento. Se houvesse também, estava cagado, porque essa altura da vida não faria sentido. Quanto ao rádio ser o veículo mais propício a isso, é uma questão cultural. Por que o rádio? De fato, ele tem sido o ambiente mais permeável à participação do público, mas é absolutamente cultural. Eu acho que, por que a televisão não? Porque as redes sociais também são, de certa maneira, quando você põe lá um comentário no seu Facebook, entra quem quer, tá certo? Todo mundo comenta. Então há uma interação muito dinâmica de participações, né? Que eu acho que acabam aportando massa de informação para você tirar suas conclusões, para você exercer teu caráter, não vou dizer sensório,
mas o teu filtro crítico, né? O rádio é de fato um terreno mais aberto, mais disponível a isso, por uma questão de memória, de história e tal, mas é uma questão cultural, o isolamento a que outros veículos ainda submetem à participação espontânea do público. Por isso a brincadeira em torno do vídeo de qualidade. O fato se impõe. Então, quando você diz, eu só boto no ar um vídeo que tenha boa qualidade, para usar aí o padrão Globo de qualidade, se eu trouxer para você uma imagem ruim, fora de foco, preto e branco, do Temer dando um soco na cara da Dilma, o que você faz com ela? Põe no ar, é evidente que você põe no ar, porque o fato se impõe. Se conseguirem essa imagem... Não, ou vice-versa, o que me parece mais provável. Então, é esse sentido de despojamento de alguns dogmas da nossa área que eu acho que é uma tendência que as novas tecnologias estão forçando e que não vejo... Nós teremos que discutir a quebra dessas barreiras e o compartilhamento do protagonismo com essa testemunha ocular da história, sem dúvida. André, pode. Está mais perto aí. Oi, meu nome é Hanna. Aproveitando o gancho que você falou dos dogmas, uma das discussões que a gente tem em sala de aula sempre é que a gente discute que o que está em crise não é o jornalismo, mas um modelo de jornalismo, que é o modelo industrial, que parece privilegiar muito mais um conjunto de técnicas e uma linguagem do jornalista do que uma reflexão sobre o que a informação vai causar no âmbito social. Então a pergunta que eu faço para você a gente vai conseguir superar essa crise se a gente aproximar o jornalista da reflexão dos fatos e distanciar eles de só um reprodutor que tem conhecimento de técnicas, porque o público já deu mostras de que ele também tem o domínio dessa técnica e dessa linguagem, né? Essa é a questão. Olha, primeiro é o seguinte, eu não acho que há crise no jornalismo, né? Nesse sentido assim de estamos diante de uma forma de expressão ou de um produto que em pouco tempo se extinguirá, né? Não acho que exista isso. Muito obrigado, café. Então acho que não, peraí, eu vou fazer aqui uma manobra, vou esfriar um pouquinho, então aqui devolvo isso. Muitíssimo obrigado. O que eu acho é que dentro do próprio jornalismo estão acontecendo migrações de plataformas. Veja que não sei se foi o New York Times ou que grande jornal desse aí, esses dias anunciou, e a própria Folha anunciou uma marca inédita de acessos aos seus sites, sendo que alguns são pagos e tal. Enfim, o jornalismo de papel, se vocês pegarem, deixei no táxi. Eu ainda sou de uma geração que lê o jornal no papel, tinha 4 jornais na minha mão. Nenhum dos meus filhos lê o jornal de papel. Eu cheguei a temer pela... Eu me lembro quando a minha filha mais velha, eu perguntei a Beatriz, Bia, você lê jornal? Não, pai, eu não. Minha filha é um idiota. O meu filho, Rafael, tem 2 anos menos que ela, só 2 anos. Rafa, qual jornal você está lendo? Pai, qual é, cara? Vou ler jornal. Puta, outro filho idiota. Aí a terceira filha, a Paula, dos 6 que eu tenho, já era também assim da idade de vocês, um pouco mais nova, e eu disse para ela, Paulinha, que jornal você está lendo? Ela disse, pai, porra, nenhum. Aí eu disse, eu sou um idiota. Evidente que eu sou um idiota. Não quer dizer que eles não estão tendo acesso às notícias, não estão lendo jornal, né? Então essa migração, ela já está acontecendo, de plataforma física para eletrônica, de plataforma eletrônica coletiva para plataformas de grupo, etc. Não sei o que vai acontecer, mas o produto que preenche todas essas plataformas é esse para o qual vocês estão se preparando, é jornalismo. Nesse sentido, eu acho que ele continuará sendo um bem de massa com altas taxas de consumo e de interesse. Onde é que ele pode encontrar caminhos de sobrevivência em meio a essa individualização da difusão da notícia? É aportando credibilidade, aportando
aportando técnicas, por que não, narrativas. É evidente que você tenderá a encontrar um texto na média, tá? Na média, melhor escrito, melhor sintetizado, uma narrativa mais elaborada, mais ilustrativa e talvez até instrutiva, nas mãos de alguém que lida com isso e não de alguém que está ali amadoristicamente, no intervalo de uma atividade ou de outra, descrevendo coisas e tal, ou expressando opiniões. Eu acho que você tem um nicho não apenas de sobrevivência, mas de prosperidade do jornalismo e dos jornalistas, quando eles agregarem qualidades àquilo que estiver circulando no mundo da notícia, né? E uma dessas qualidades, que decorre também do tempo, né, que é a credibilidade. Evidentemente, você tenderá a lidar de uma forma com uma notícia publicada no Washington Post, ou no The Guardian, ou no Observer e tal, diferentemente que você vai ler uma notícia que está circulando aleatoriamente na internet. Voltando à pergunta da Ana sobre como é que a gente se protege da... Eu acho o seguinte, o processo é autodepurável ou depurante. Eu às vezes brinco, fico imaginando quando surgiu o garfo, né, no conjunto de acessórios domésticos de mesa, né? O garfo é um advento tecnológico, né, que revolucionou a forma das pessoas acessarem o alimento, né? Eu fico imaginando como o cara furou o olho mexendo com aquela merda no começo. Quer dizer, nós estamos ainda furando o olho nesse processo de massificação bilionária da informação, né, da individualização da informação. Mas a essência disso é tão próspera, tão permanente, tão positiva quanto foi a do garfo. Olha que comparação. Oi, boa tarde. Eu queria saber, por exemplo, tem muita gente que vai atrás de um nome em vez de uma notícia, vai atrás de blogs, essas coisas, em busca de informação. Como você vê que o jornalismo está perdendo, assim, tipo, esse padrão Globo, tudo isso, em torno de outros meios? Não, primeiro que o padrão Globo era só da Globo mesmo. O resto fazia em televisão, ninguém tinha recurso para aquele tipo de pelo menos na soma das coisas. Hoje prosperou muito, a tecnologia está mais acessível, mais barata, todo mundo, de certa maneira, curiosamente, todo mundo reuniu condições de fazer o velho padrão Globo de qualidade, e agora descobre-se que manter o padrão Globo de qualidade é uma babaquice à luz dos acontecimentos que eu já expus aqui. Quando alguém procura uma leitura constante, é porque se identificou com ela. Eu sempre gosto de partir do pressuposto que as pessoas, não há idiota, tá certo? Então, você lê um troço um dia, aí lê lá, açúcar, aí você abre, bota no seu café, é sal. No dia seguinte você vai olhar para aquele troço, não vou botar essa merda no meu café, isso aqui diz que é açúcar, mas é sal. Essa identidade com o que você acessa espontaneamente, ela se constrói. Não vou chamar nem de que resulta em credibilidade, resulta, digamos, em fidelidade, resulta em hábito. Eu, por exemplo, tenho o hábito de ler determinados espaços dentro dos jornais que leio todos os dias com mais frequência do que outros. Agora, por exemplo, o que era esse negócio que há certas estações do rádio no carro, você aperta o botão e muda. Eu tinha ali a Band News FM, minha concorrente direta, a CBN, e o resto rádios de música, cultura, Jovem Pan, Metropolitana, a Disney, por causa das minhas filhas caçulas e tal, e era aquilo que eu tinha ali. Agora o que eu tenho? Tenho Band News FM, tenho a CBN, Estadão, Jovem Pan, para poder ouvir os horários lá do pessoal mais de direita que fica fazendo o noticiário ali mais engajado no negócio do impeachment e tal. Por quê? Porque eu quero manter ali minhas antenas ligadas. Esta relação não é exatamente uma relação de credibilidade, é um hábito que eu cultivo para poder capturar os ruídos mais díspares que possa haver no ambiente do debate que está acontecendo em torno do impeachment. Assim eu acho que acontece com as pessoas que se direcionam para aquele espaço.
para aquele blog, se identificam com o estilo, se identificam com o assunto, se identificam com a linha, chamemos de editorial, opinativa, mas definitivamente não tem ninguém botando sal no café. Porque a hora que perceber que é sal no café, ele para. Então, essa construção de hábito se dá em função de uma identificação de um uso, de uma utilidade objetiva para aquele que está consumindo aquele espaço, está acessando aquele espaço. Pronto? Posso almoçar? Só para afirmar o que você está falando, tem uma coisa de momentos também no rádio, né? Quer dizer, eu fico esperando, tem alguns momentos. Então eu vou ouvir o Orchá com Simão, depois vou ouvir a abertura do Jornal da CBN, depois eu vou ouvir a tarde os meninos do Rádio Livre. Tem isso também, né? Você vai escolhendo, né? Espaços no rádio. No rádio e na TV, né? O Ibrahim Suede, alguém sabe quem foi o Ibrahim Suede aqui? Sim, nada, o professor não vai. Você viu, eu já falei de três pequenos. O Ibrahim Suede foi um colunista social e também de notícias variadas, de variedades, mais famoso que o Brasil já teve. Figura muito caricata e tal, papapá. Eu trabalhei com ele muitos anos no começo da minha carreira. O Ibrahim dizia que o maior invento da humanidade era o bidê. Ele tinha umas frases assim como o Nelson Rodrigues faz, né? Hoje eu estava lendo uma, não me lembro onde, que o Nelson Rodrigues dizia que literatura, futebol e política você não faz com princípios, você faz com valores, você tem que largar para lá. Pois bem, o Ibrahim dizia isso, né? A maior invenção do mundo é o bidê. E eu digo para você, a maior invenção do mundo é o controle remoto. Eu sou do tempo que a televisão você tinha que levantar, virar o canal e o rádio dar uma porrada do lado para ela funcionar. Você está ali, você vai mudando, o rádio você aperta, mudando um botão. Então essa migração não acontece só, acho eu, no rádio, ela está acontecendo no mundo inteiro, em todas as mídias, em todas as plataformas. O que te obriga, primeiro, a manter um padrão qualquer de sedução média da audiência lá em cima. Você tem que se empenhar com esse objetivo. E depois, para você, do ponto de vista do consumidor, da notícia, dos fatos, dos estilos, é uma maravilha. É como se você pudesse, no mesmo almoço, migrar de um prato para o outro ao sabor de seus paladares, sem que isso envolvesse criar as barrigas que eu criei, entendeu? Então, é uma maravilha. Você vai escolher, você ouve a abertura de um, você ouve o comentário de outro, você ouve a piada de um, depois vai para a rádio que está sendo feita experimentalmente e tal, vem, vai, volta. É sobre isso que eu estou dizendo que nós temos que começar a abandonar algumas ideias de que somos tão essenciais, sabe, tão perenes quanto imaginávamos quando nos dizíamos testemunhas oculares exclusivas da história. Temos uma última pergunta. Você falou, você comentou que a mídia, você vê a mídia que ela está no meio, né? Ela está meio que equilibrada. Eu discordo. Eu acho que a mídia não está equilibrada, acho que ela está tendenciosa até demais, porque a gente tem exemplos disso nas últimas manifestações. O Globocop, ele fica tipo mostrando 2 minutos uma manifestação pró-Dilma e fica 3 horas na anti-Dilma. E não só em relação a isso, né? A gente vê notícias em relação ao Cunha, a PSDB, a PMDB, não está na mídia assim como está o PT. Acho que ela não está equilibrada, né? Eu acho que, assim como você postou no Facebook um tempo, sobre que você teve a depressão e tudo mais, que era preciso respirar, eu acho que o jornalismo hoje está precisando respirar também. Eu acho que ele precisa voltar ao padrão de que é esse jornalismo, né? Qual é o molde operante, para depois a gente começar a fazer jornalismo mesmo, porque não está equilibrado. Tá, deixa eu acho muito pertinente a tua abordagem e a tua leitura também, ela é perfeitamente compreensível, mas eu vou tentar situar um pouco aqui o meu entendimento. Você não acompanhou o noticiário, uma questão de idade, que precedeu o impeachment do Collor. Tá? Você certamente não acha que o Collor e a Dilma são figuras iguais, né? À luz de todos os valores e ideologias que possam ter, se uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Se você pegar os jornais brasileiros, nos meses, semanas que precederam o impeachment do Collor, você vai ver um noticiário francamente, não vou dizer favorável apenas, mas assim, sensível, né? Permeável a tudo que fosse, que dissesse respeito ao impeachment. Havia uma unanimidade nessa forma de cobrir os acontecimentos. Mas eu te pergunto, o impeachment do Collor tinha uma característica mais acentuada, porém semelhante ao impeachment da Dilma hoje, e eu quero deixar bem claro que o seguinte: eu não sou a favor do impeachment, nunca fui. Acessar o Google, vai ver lá vários áudios meus e tal. A minha posição não é que eu sou contra o impeachment porque sou a favor da Dilma ou do PT. É por causa daquilo que eu disse antes. O impeachment, para mim, é um falso dilema colocado pela classe política escrotésima que nós temos para dividir uma opinião pública, uma população que estava mobilizada em 2013 e que não encontrou respostas às questões que colocou lá atrás. Como esses vagabundos não querem dar resposta àquelas questões que são as essenciais